mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O apóstolo estava falando a respeito do casamento, pois aquele que se casa não irá prostituir-se por ter sua esposa, sua família para cuidar. Este passa a preocupar-se com as coisas concernentes à família e, em consequência, sua prioridade é a família, deixando as coisas de Deus em segundo plano. Aquele que se torna eunuco espiritual preocupa-se somente em como agradar a Deus. Ele deixa ainda mais claro sua condição de eunuco espiritual no versículo 7 deste capítulo. Porque quereria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. No conceito da igreja, essas explicações eram compreendidas facilmente, pois eram assuntos naturais na época. O que muita gente não entende é que conceitos mudam com o tempo, mas, do ponto de vista espiritual, existem conceitos que são eternos. Com certeza, existem coisas na igreja de antigamente que, com o tempo, foram sendo adaptadas à vida moderna. Até alguns anos, uma mulher usar calça comprida dentro da igreja era uma heresia. Hoje, devido à própria evolução, não apenas a moda, mas da posição da mulher na sociedade moderna, seria totalmente fora de lugar uma mulher usar saia ou vestido em determinados momentos. Assim como cortar ou não o cabelo, usar ou não maquiagem, ter ou não uma mulher como pastor em uma igreja, etc. Mas existe algo que temos que entender bem quando os apóstolos deixam claro que se deveria se abster da prostituição ou imoralidade. Parece algo simples, mas dentro dos conceitos atuais moral, é algo que mudou muito em relação àquilo do qual fala a palavra de Deus. Sabemos que moral é o que orienta o comportamento do homem diante de normas instituídas pela sociedade ou determinado grupo social. Assim como a ética, a moral busca o bem-estar das pessoas ou de um grupo. Sabemos muito bem que os conceitos morais que hoje permeiam a sociedade estão longe daquilo do qual foi ensinado pelo cristianismo. Este trouxe novas regras morais ao mundo que estava totalmente desvirtuado. Ele teve importante papel na extinção de práticas como sacrifício humano, escravidão, infanticídio, poligamia, divórcio, incesto, infidelidade. Vemos desta forma a importância do cristianismo como moldadora de uma vida íntegra para a sociedade, trazendo uma norma de conduta que leva as pessoas a procurarem seguir o que Jesus mandou fazer, ou seja, amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22:39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso, a preocupação dos discípulos em estabelecer a prostituição como algo a ser evitado. Um homem ou mulher que trai o cônjuge certamente está incluso no termo traidor, algo totalmente absurdo perante qualquer circunstância. Traição é a perda completa da lealdade que resulta de uma ação traiçoeira. Traição sempre é feita por alguém na qual confiamos, alguém do qual jamais se esperaria um ato de tal magnitude. Em geral, a traição de alguém acaba gerando perda completa na credibilidade de outras pessoas, fazendo muitas vezes a pessoa que foi traída não confiar em mais ninguém. Em nossos dias, fazem-se piadas com infidelidade, chegando ao ponto de enaltecer-se aqueles que praticam tais atos. Os apóstolos, a cada epístola, deixam claro que os verdadeiros cristãos, aqueles que se dizem seguidores de Cristo, devem ter uma vida de santidade. É o que podemos ver em 1 Tessalonicenses 4:3 e 1 Pedro 2:11. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Pedro 2:11 diz: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A igreja de hoje está totalmente alheia a esta condição. A preocupação dela não é a conduta ou comportamento cristão, e sim o que pode se ganhar sendo cristão. A igreja de hoje não está preocupada em salvar almas. A igreja de hoje não está preocupada em saquear o inferno e povoar os céus. O que parece é que a igreja de hoje está apenas preocupada em fazer membros. Não existe preocupação com a santidade, não existe preocupação em ter uma vida cristã pura, e não estou falando de usar saia até os pés, usar blusas que cobrem os braços, não usar maquiagem. Estou falando de ter um coração voltado para o Senhor. Parece que a igreja esqueceu de alguns versículos, como Hebreus 12:14, Efésios 5:1. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Em todas as epístolas, os apóstolos se preocupam com conduta. Ainda nos versículos seguintes de Efésios 5, 3 a 5, vem mais a demonstração. Versículo 3: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Versículo 4: nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Versículo 5: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Os que se dizem imitadores de Cristo hoje apenas dizem, não fazem ou não conseguem fazê-lo.